Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, aqui estamos nós, uma vez mais reunidos, para podermos conversar um pouco mais a respeito dos aspectos que nos ensina a viver na doutrina dos Espíritos. E como de praxe, nós sempre iniciamos os nossos trabalhos com uma prece. Por isso, nós convidamos a todos os irmãos nesse momento a fecharmos os olhos, a mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus, que com certeza encontra-se bem juntinho de nós, aguardando apenas a oportunidade de poder nos ajudar. E para isso precisamos nos ligarmos a Ele e aos seus mensageiros de amor, em pensamento, em sentimento. E que a nossa prece, Senhor Jesus, possa servir nesse momento de ligação com os teus mensageiros de amor, para que assim possamos todos perceber e recebermos a ajuda que tanto necessitamos. A orientação amiga, a orientação benfazeja que nos proporcionará a condição do despertar, do aprendizado e do esclarecimento que tanto necessitamos alcançar a respeito das tuas verdades. E é confiantes, mestre amigo, que estás junto de nós, a nos ajudar. E suplicamos o teu consentimento para então iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje. E assim seja. Bom, meus irmãos, e como de praxe também, nós pedimos licença para lermos um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 15, que tem como título O que precisa o Espírito para ser salvo. Nos diz o texto: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará um dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despidos e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe respondera: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos?
Ele então lhes respondera: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo, e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo de 31 a 46. E a nossa temática da noite de hoje, o entendimento a respeito da obsessão e da desobsessão. E é um tema por demais conversado, trocado ideias, esclarecido, informado, trazido, debatido nas casas espíritas. Entretanto, nós observamos que, apesar de tanta exposição, via de regra, nós nos voltamos ao entendimento da obsessão só para uma questão objetiva, que é o seu sentido restrito. Via de regra, é muito comum nas casas espíritas tratarmos e conversarmos a respeito da obsessão no sentido restrito. E qual seria esse sentido restrito? Aquele que influencia ou que toca literalmente a sua definição, que diz que obsessão é a influência perniciosa ou negativa de um ser sobre outro, encarnado ou desencarnado. Esse é o sentido restrito. Porque quando ouvimos ou conversamos sobre obsessão, sempre nos lembramos dessa definição ou de algo semelhante. E a obsessão, na verdade, é uma relação ou uma condição humana que transcende a essa realidade, que vai muito além. Aliás, ela é proveniente de uma condição maior, de uma realidade maior, mesmo quando caracterizamos ela como obsessão num ser individual. Porque essa expressão nos leva ao entendimento exclusivo da obsessão em cima do ser individual. E ela é proveniente, na realidade, de uma condição maior, como nós dissemos. Mesmo quando nós nos referimos aos tipos de obsessão, que são simples, fascinação ou subjugação. E ainda mais, quando nos referimos à obsessão coletiva, estamos ainda pensando e caracterizando a obsessão no seu sentido restrito. Porque mesmo ela acontecendo no sentido coletivo ou numa realidade coletiva, imaginamos exclusivamente a ação perniciosa de um ser sobre outro, mesmo que isso aconteça com muitos seres ao mesmo tempo. E como dissemos, a obsessão resulta de uma realidade que nos faz seres coletivos. É isso que é a obsessão, a resultante de uma realidade ou de um atributo ou de uma característica, como queira, que nos torna, ou que nos faz, ou que é pertinente à nossa realidade, de seres coletivos que nós somos. E isso acontece via de regra porque estamos voltados para o mundo material. O nosso pensamento, e é essa linha de raciocínio que nos leva à condição que nos proporciona a condição de sermos obsediados, está sempre voltado para o mundo material. Esse é o sentido restrito de vermos não a obsessão, mas a vida como um todo. Nós, por habitarmos um plano material, imaginamos, condicionamos, vivemos, conduzimos, realizamos todos os nossos atos voltados essencialmente para a vida material. Pior ainda, todas as respostas que desejamos e almejamos, buscamos sempre na vida material. E isso não é de hoje, não é só pelo dinheiro, não é só pela conquista dos bens materiais, que via de regra é isso que nós buscamos realizar. Tudo que objetivamos na nossa vida, ou nas nossas vidas, tem como objetivo a conquista e a realização, quer seja do empreendimento, quer seja de uma casa, quer seja de um carro, quer seja de uma condição social, mas sempre voltado para o mundo material. Mas se isso é errado, absolutamente. Não é isso que nós estamos dizendo. Nada de errado com essa atitude. Entretanto,
O problema está justamente no foco, porque centralizamos, concentramos todos os nossos entendimentos e percepções de vida no mundo material. E o mundo material é passageiro, querendo ou não, aceitando ou não, compreendendo ou não, tudo é passageiro. Vai passar, mais cedo ou mais tarde. Vivemos uma questão transitória de realidade tão contundente que não nos damos conta que a única coisa que nós temos perene na vida são as mudanças. Basta olhar para o ano passado, para o ano retrasado, há 10 anos então atrás. Quem viveu um pouquinho mais há 50 anos, o mundo de 50 anos atrás não é o de hoje. Portanto, estamos vivendo hoje como dantes, semelhante aos propósitos e objetivos numa escala diferente, naturalmente, em valores diferentes, mas numa proporção bem semelhante ao que vivíamos há 50, 100 e até muito mais anos atrás. E nós podemos comparar essa atitude justamente à atitude que o homem teve à época de Moisés. Substituímos a realidade da busca pelo bezerro de ouro que nós desejávamos, a criação de um Deus palpável, que pudesse ser fácil de tocar, que pudesse ser próximo da nossa realidade. Nós substituímos a vida pela busca pessoal do quê? O bezerro de ouro. Não necessariamente o bezerro de ouro propriamente dito, mas tudo o que reflete e que ilumina ou que esclarece a condição material de entendimento do ser. Até mesmo na condição de vida, nós estamos sempre buscando a vida espiritual para resolver a vida material. Essa é a nossa atitude. E essa está a condição circunscrita, limitada, pequena, objetiva, que proporciona a obsessão. Não sei se os irmãos e as irmãs estão me entendendo. A obsessão não é causa, ela é efeito, como tudo na vida o é. Toda a realidade material é efeito, é consequência de onde? Do quê? Da vida espiritual. E a obsessão nada mais é do que uma realidade que vem como consequência da vida espiritual. E não nos damos conta. Buscamos o tratamento, via de regra, das nossas doenças e das nossas realidades obsessivas quando conseguimos para resolver uma questão material. E a verdade é que todas essas problemáticas têm por trás um chamamento, um despertar para a vida espiritual. E é essa onde se encontra a condição circunscrita do entendimento, da limitação de compreensão da vida, sobretudo da obsessão. E é sobre isso que nós gostaríamos de chamar a atenção. Porque, na verdade, e o próprio codificador nos diz isso, não é ideia nossa, obsessão é uma realidade cujo termo é um termo genérico. Quem quiser pode procurar lá no Livro dos Médiuns. A gente não está fazendo nenhuma novidade. Kardec já disse muito claramente que a obsessão é um termo genérico. Mas nós só estudamos a condição específica, a condição objetiva, o que reflete o imediato da obsessão, que é a influência negativa. E esquecemos de observar que a obsessão, na verdade, é a expressão ou consequência de um atributo do ser coletivo. O que quero dizer com isso? Que a obsessão, como tantas as outras realidades ou condições características do ser, são provenientes de uma realidade de influência que nós existenciamos, que nós praticamos, que nós experimentamos todos os dias, em tudo na vida, a condição de influenciar ao outro. Entretanto, o nosso propósito sempre é a questão imediata, a relação ou a realização de uma situação mais objetiva, que seja palpável, que seja compreensível, sem nos darmos conta que tudo o que fazemos aqui é consequência. A causa está bem distante, não de nós,
mas do nosso entendimento, da nossa compreensão, do nosso foco. É assim que nós vemos, como tantas as outras coisas, a questão da obsessão. No dia que pudermos entender que a obsessão é uma consequência da sua condição existencial do ser, ou de ser, como queiram, nós vamos dar o primeiro passo para o tratamento, para a cura da obsessão. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Porque, via de regra, nós estamos nos alimentando das nossas sensações. As sensações que aprendemos ontem, não é? Nos anos passados, na infância, na juventude, no início da maturidade, quando chegamos à terceira idade, estamos sempre buscando reviver as sensações vividas anteriormente, aquelas que nos deram prazer. Por isso a gente comemora o aniversário todo ano. Por isso a gente comemora o Natal todo ano. Por isso que a gente faz uma festa junina todo ano. Para reviver o que reviveu. Por isso que a gente comemora. Mas não se dá conta que, na realidade, o homem tem trilhado um caminho, toda a sua existência, em toda a sua jornada evolutiva, de forma muito semelhante, desde a época do primata. E nós estamos hoje repetindo os instintos primários, aqueles que nos levavam à condição da sobrevivência, da manutenção existencial material. Estamos hoje buscando, só que imprimindo, ou imprimindo-se, pode-se dizer assim, como num código de barra, para facilitar o consumo. Antes, na época nossa, na época primária da existência, nós buscávamos a conquista dos bens, da sobrevivência, para a nossa manutenção. E essa sensação está guardada lá no cérebro, lá no fundo do subconsciente. Aquela sensação de segurança, aquela sensação que nos dá prazer, aquela sensação que nos faz sentir bem. E hoje, sem nos darmos conta, embora já chegando numa esfera bem próxima da espiritual, porque é isso que a obsessão faz, a rigor, é nos chamar a atenção para uma realidade espiritual, estamos nos alimentando das sensações lá da época da primariedade, da época que vivíamos nas cavernas. É isso que nós fazemos, sem nos darmos conta, sem entendermos. Pior ainda, imprimindo num código de barra. Hoje, com o desenvolvimento intelectual, nós já conseguimos definir, num pequeno número, todas as características do que desejamos e do que queremos. Pior ainda, estamos nos transformando como que um código de barra. Mas se como isso é possível? É simples. Basta definir aquilo que você quer como consumo, ou aquilo que você deseja de realização da sua vida. Por estarmos voltados essencialmente para a vida material, tudo você consegue hoje num código de barra. É fácil. A aquisição, o costume, o hábito do consumo, da conquista, tudo se limita hoje, basicamente, a uma condição que você possa imprimir ou buscar através de uma numeração lógica. E na busca do mundo espiritual, estamos apenas buscando as mesmas coisas que buscávamos na época que nós vivíamos na caverna. Ou seja, a cura é uma das primeiras. Como a cura chama o homem aos centros espíritas. Ou como a cura chama os homens a qualquer lugar religioso. Sim, porque, via de regra, ele busca no médico. Nem sempre o médico tem resposta para tudo. Ou num gabinete de psicólogo, ou num gabinete de psiquiatra. Porém, esses profissionais também não conseguem responder a tudo. Então, quando a gente não tem mais opção, para onde é que a gente vai? Do que a gente se lembra? Do mundo espiritual, de Deus, não é? De um centro espírita. Por isso a gente vai buscar a cura. Mas esse é o propósito da cura. Deus permite a cura justamente para que o homem possa despertar para a sua realidade. Não foi para castigar.
a doença ou o mal ou a obsessão, como queiram, não existe para castigar ninguém. É um instrumento pedagógico que não nos damos conta de uma realidade que precisamos e existenciamos para ajudar no nosso processo evolutivo. Só que, como na época das cavernas, estamos buscando a cura do material, do meu braço, da minha perna, da minha obsessão que vai me dar meu emprego de volta, ou o equilíbrio na minha família, ou a solução de entendimento social, ou daquilo que porventura eu deseje realizar. É isso que o homem busca, via de regra, quando se lembra, quando precisa do mundo espiritual. Ou então, ele simplesmente busca a vida espiritual. Mas e aí, no mundo espiritual ainda está correto buscar a vida espiritual? Mas é justamente para isso que existe a condição do chamamento, do despertar. Para que o homem busque a vida espiritual. Entretanto, o homem busca na vida espiritual com a mesma atitude que buscou na criação do bezerro de ouro. Com a mesma, via de regra, atitude que busca na realização das conquistas dos seus bens, ou da sua condição social, ou da sua profissão, ou de tudo que lhe impulsione em sua vida. Ou seja, ele busca uma realidade fundamentando os seus propósitos e as suas necessidades em realidades do passado. Ele não consegue transcender, ele não consegue objetivar uma realidade, uma aceitação de uma situação nova que consegue proporcionar uma realidade maior. Porque a sensação de segurança, ela é mais agradável. Ela lhe proporciona a segurança propriamente dita. E você se prende e se posiciona naquela situação, lhe dando a sensação de segurança que você busca, a velha zona de conforto. E muita gente ri dessas situações, não sabendo, não entendendo o papel de ridículo que está fazendo sobre si mesmo. Porque lá na frente vão entender essas coisas. Porque há pessoas que simplesmente não acreditam na vida espiritual, não aceitam as informações que não lhes chegam. E as orientações que lhes são dadas são relegadas, via de regra, a segundo plano, entendendo-se comumente que se tenha respostas. Pobre crianças, como Jesus nos disse na cruz antes de desencarnar: perdoa, Pai, ele não sabe o que faz. É isso que nós fazemos na grande maioria das vezes. Não sabemos o que estamos fazendo das nossas vidas. Não compreendemos, não alcançamos, devido à condição material e racional que ainda exercitamos no nosso modesto e pequeno entendimento. Estamos a repetir os mesmos comportamentos, na busca dos mesmos valores, sem entender o chamamento sério do comportamento adequado, do comportamento que lhe proporcione uma condição mínima de equilíbrio, que é, a rigor, o que cada um de nós aqui busca. E como tolo que somos, nem sempre entendemos. Fazer o quê? Cada um de nós vai ter o seu dia, cada um de nós vai ter a sua hora. Não como castigo, não como repressão, não, muito pelo contrário. É porque nós ainda não chegamos nesse momento do despertar. Estamos nos satisfazendo com as sacolas que conseguimos comprar no shopping center. Hoje na internet é mais fácil, né? A gente aperta alguns botões e emite um pedido lá na China. Alguns dias depois chega aqui. É isso que o homem está fazendo consigo próprio, sem dar-se conta, buscando o velho bezerro de ouro da época de Moisés, pior ainda, satisfazendo suas necessidades mais básicas da época da caverna, a da sobrevivência, sem entender sequer o significado da sobrevivência, sem compreender sequer qual é o seu objetivo maior de vida. Porque está aqui, de onde veio, para onde vai, querendo abraçar-se cada vez mais com o seu código de barra que vai lhe dar o que ele entende como suficiente e necessário. Mas muitos buscam a religiosidade, mas do mesmo jeito estamos muitas vezes nas casas espíritas, nos centros de Umbanda,
nos centros de candomblé, nas igrejas católicas, de toda sorte de religião que for, buscando uma religiosidade, como sempre o fez no passado, sem entender que todos esses caminhos, toda a religião, conduz a Deus. Mas o que menos buscamos é a Deus. Porque na casa espírita, eu quero cuidar do meu tratamento espiritual e do meu desenvolvimento mediúnico. Porque lá eu vou resolver minha vida. Eu sou médium. Mas todos nós somos médiums. Por que desenvolvimento mediúnico? Se você ainda não entendeu o que é desenvolvimento mediúnico. Se a visão que você tem sobre mediunidade é tosca. Se você não consegue ler e entender adequadamente a codificação espírita. Nos intitulamos espíritas. Conhecemos a doutrina dos espíritos? Conhecemos o livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, pelo menos? Sabemos e entendemos o que Kardec nos traz de informação no preâmbulo do livro dos espíritos? Não, porque eu comecei da pergunta número 1. É por onde a gente começa, pulando os degraus. É assim que queremos resolver as nossas vidas. Pulando degraus. Sem entender que precisa dar o primeiro passo, um após o outro. O primeiro degrau, após o primeiro degrau, o segundo, só ir para o terceiro quando estiver seguro daquilo onde pisou, daquilo que conquistou no degrau a degrau. Mas nós queremos respostas rápidas, nós vivemos o mundo das informações. E é verdade, nunca a nossa humanidade adquiriu ou tem tanta facilidade de informação como tem nos dias de hoje. Tanto que a evolução humana, ela hoje acontece em progressão trigonométrica. Não estou exagerando, não. Lá pelos idos dos anos 80, isso já era previsto, que a cada minutos ou horas, o homem, a nível mundial, irá processar uma evolução semelhante que toda a humanidade, à época dos anos 80, processava em 100 anos. Vocês conseguem conceber isso? A cada minutos ou horas, o mundo e o homem adquirir, assimilar e evoluir aquilo que viveu em 100 anos. Esse é o momento que nós vivemos. Muitos de nós não entendem. Demoramos para compreender e até mesmo aceitar. Mas é uma realidade. As informações acontecem numa rapidez tamanha que nosso modesto computador, que é o cérebro, consegue processar tanta informação. Hoje existem mais livros disponíveis para se ler, não na biblioteca, mas na internet, que qualquer um de nós será capaz de ler durante toda a nossa existência. E está lá as informações. De graça, livre, para quem quiser, mas dá trabalho. Gente, evoluir dá trabalho. É por isso que estamos obsediados. É por isso que estamos atrás do desenvolvimento mediúnico, que é a porta que nos leva para a evolução espiritual, porque não entendemos. Porque não compreendemos o caminho que nós nos encontramos. Queremos respostas mansas. Queremos respostas tranquilas, suaves. Aquela que nos satisfaz, aquela que nos dá segurança. Porque o impacto, a dor, incomoda. Natural, claro que incomoda. Mas não se dar conta que esse impacto e essa dor é um chamamento. É o despertar que você não processou no momento adequado. Por isso que a informação lhe chega como impacto. Por isso que desejamos ainda tanto viver o mundo de 50 anos atrás. Por isso temos saudade do comportamento e das atitudes vividas das igrejas, nos centros espíritas de 50 anos atrás. Porque hoje, dentro do centro espírita, dentro da casa espírita, depois de quase 2 séculos de doutrina espírita, que não assimilamos, as verdades de 2000 anos atrás nos chegam de forma contundente. Que verdades são essas? A verdade do Cristo, que através da doutrina espírita vem nos esclarecer. Não entendemos Jesus e não entendemos muito menos o que os espíritos nos trouxeram por orientação de Jesus. Porque não lemos, porque não entendemos. Queremos o efeito, a resposta imediata, o resultado, o acontecimento, a conquista
que tanto preciso, que é a cura, que é o desenvolvimento mediúnico, que é a religiosidade, que é o alcance do mundo espiritual, sequer concebemos o que seja ou como seja o mundo espiritual. Apenas temos uma vaga noção. Mas, como já lemos alguns livros, 10 livros, 20 livros, talvez 30, já imaginamos sermos conhecedores. Mas a doutrina, a codificação, essa a gente leu por cima. E quando leu rapidamente. E quando leu rapidamente, não entendeu, não compreendeu, passou-se por cima, trocou, misturou alhos com bugalhos. E aí vive trocando. Que mediunidade está no corpo material. Que mediunidade é uma condição, um atributo do corpo físico, do organismo físico. E não leu que lá na doutrina dos espíritos, Kardec definiu muito claramente que organismo físico é corpo físico, perispírito e espírito. Mas quando a gente fala de organismo físico, a gente só pensa no corpo físico. Quando a gente lê que mediunidade se encontra no organismo fisiológico, quando a gente escuta Divaldo em vídeo dizer que a mediunidade se encontra no organismo, imaginamos só o corpo físico. E não nos damos conta que a doutrina dos espíritos já nos ensina que o organismo físico é formado por corpo físico, perispírito e espírito. E a obsessão nada mais é a influência negativa de um ser sobre o outro. E eu preciso afastar esse espírito. Triste engano. Não compreendeu ainda que tudo é fruto e consequência da sua postura, da sua linha de pensamento, da sua linha de raciocínio, dos valores que você conseguiu modestamente até então desenvolver. Que nós estamos sendo chamados pela doutrina dos Espíritos, pelas informações que os Espíritos nos trazem, para despertarmos para o mundo maior, para a realidade do mundo espiritual e compreender que desenvolvimento mediúnico não é incorporar, não mesmo, não é psicografar, tampouco ver, tampouco ouvir, não, isso é desenvolvimento mediúnico. Porque na condição existencial que nós nos encontramos, os Espíritos já fazem isso conosco, já estão juntinho de nós. Já estamos todos nós praticando a nossa realidade mediúnica. Pois é. Mas eu quero ir para o desenvolvimento mediúnico. Mas para quê? Se os Espíritos já estão junto de mim. Mas se esses Espíritos estão junto de mim, são maus. São obscenos, são perversos, são vingativos. Eu sofro junto com ele, eu quero ir para junto dos Espíritos bons. Porque no desenvolvimento mediúnico eu vou ter essa oportunidade. Triste engano. Se você não mudar de comportamento, se você não se esclarecer, se você não se informar, se você não entender adequadamente o que seja desenvolvimento mediúnico, o que seja mediunidade, o que seja afinidade, o que seja sintonia, sinto muito. Os irmãozinhos, semelhante a nós, eles não são perversos, não. Eles não são maus, não. Eles estão na mesma escala vibratória e evolutiva que nós. Por isso que nós estamos sentindo dele as vibrações. E demoramos para entender isso. Não, vou lá no centro, tomar uns passos, passar na mesa, né? Assistir umas palestras. E lá eu melhoro, porque os irmãos são afastados. Triste engano. Quero ir para o desenvolvimento mediúnico. Não entende sequer o que vem a ser desenvolvimento mediúnico. E nós continuamos tentando descortinar o mundo espiritual, mas sempre objetivando encontrar valores semelhantes ao mundo material. E aí nós buscamos o universo, tentando descortinar esse mundo espiritual. Só que, ao tentar descortinar o universo, nós nos perdemos e nos ofuscamos com as luzes das estrelas. É isso que nós fazemos, via de regra, toda a nossa vida. Nós estamos aqui
com um objetivo maior, com a necessidade maior, com um propósito maior de se esclarecer, de se iluminar, mas nos ofuscamos com as luzes, que traduzimos aqui como as luzes das estrelas. Ou seja, tudo que brilha é o que nos chama a atenção. A realidade escura que guarda em todo o universo, essa nós relegamos a segundo plano. Como o mundo espiritual, que guarda grandes verdades, grandes orientações. Mas a luz das estrelas é mais aprazível. Nos chama mais atenção. Aquilo que eu consigo comprar no shopping é muito mais interessante do que vir, por exemplo, numa sexta-feira do Ser Espírita. Ou fazer o quê? E depois nos queixamos, porque o irmão obsessor não sai de junto da gente. E depois queremos ir para desenvolvimento mediúnico. Se a compreensão de vida necessária que precisamos processar em nós e para nós, essa nós não fazemos. Sinto muito. Um dia, nem as luzes das estrelas vão nos satisfazer, porque nós nos vamos cansar. Porque estamos sempre focando o efeito e não a causa. E é isso que acontece conosco. Estamos sempre voltados para o mundo material, ou seja, o mundo restrito. Como restrito é a condição do entendimento a respeito da obsessão. Buscando sempre no horizonte que vislumbramos ou desejamos coisas diferentes, coisas novas, uma realidade que nos possa trazer uma condição melhor de existência, mas segundo aquilo que nós vivemos no passado. Não entendemos a mensagem do Cristo, muito menos a da doutrina dos Espíritos, que vem do Cristo também. E aí a gente acha que tem Pentateuco kardeciano, chama de a codificação espírita de Pentateuco kardeciano. Ora, ontem mesmo nós comentávamos isso na sala de estudo. O cara já mudou o nome dele para não ser confundido, para não saber para saberem que aquelas informações não é dele. Mas nós queremos materializar o mundo espiritual, a codificação espírita. E materializamos com o apelido de Pentateuco kardeciano. Ou então com espiritismo kardecista. Qual é o espiritismo kardecista? Eu estou doido para conhecer, eu não conheço. Eu conheço a codificação espírita que foi feita por Allan Kardec, que não tem nada a ver com kardecismo. Kardecismo não existe. Existe a doutrina dos espíritos, que é a codificação trazida pela Pleiade e orientada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para esclarecer a humanidade a respeito do mundo espiritual, para despertarmos para a realidade espiritual. E um dos maiores instrumentos que tem a espiritualidade é a obsessão. E não nos damos conta dessa realidade. Vivemos, experimentamos, sentimos, processamos, sofremos, abraçamos-nos com a obsessão sem nos darmos conta do chamamento que estão fazendo a nós. E queremos a cura, queremos as respostas, queremos os resultados do quê? Para se viver o mundo material novamente. E novamente voltar tudo a acontecer. E buscamos, literalmente, como guardamos as coisas num baú velho. Buscamos viver uma vida nova se alimentando das antigas sensações. E quando temos um alívio relativo, vamos lá no nosso baú. Buscar as sensações agradáveis. Fazer as mesmas coisas. Ser e experimentar as mesmas situações que nos levaram na condição de sofredor a resolver um problema obsessivo. E sem dar-se conta, o processo continua em ato contínuo. Mas se eu já fiz 10 tratamentos, fiz 11, fiz 12, fiz 13, e o obsessor continua. Mas continua por quê? Porque o tratamento ainda não foi entendido por nós. Não existe tratamento espiritual sem participação efetiva nossa. Não adianta eu vir para o centro espírita e continuar fazendo as mesmas coisas. Temos os mesmos comportamentos. Temos os mesmos propósitos de vida. Que tratamento espiritual é esse?
É isso que falta ao nosso entendimento para o nosso tratamento espiritual. Para que o transcender a vida espiritual ocorra de uma forma maior, de uma forma transparente, que nos conduza a uma realidade espiritual maior, que nos faça despertar, compreender que a existência espiritual acontece e existe, mas é algo totalmente diferente da vida material. Que, aliás, essa última é consequência deste, que a materialidade não existe sem a vida espiritual. E quando ouvimos falar na situação em que irmãos nossos despertam ao desencarnar, lá nas condições mais deploráveis de vida, não se dá conta que esses irmãos que nós mantivemos durante toda a existência, alimentando os mesmos valores, e que umbral nada mais é reflexo daquilo que o homem alimenta em si. E aquelas todas as outras criaturas que encontramos eventualmente no umbral nada mais são daqueles semelhantes a nós que viram a mesma condição vibratória. Ah, meu Deus, eu vou para o umbral, eu não quero ir para o umbral. Ninguém quer ir para o umbral. Mas se você não quer ir para o umbral, mude-se do umbral que está dentro de você já, agora. Porque no mundo espiritual despertar, vamos apenas nos dar conta da escuridão e do umbral que existe dentro de nós, porque nós não vamos ter a matéria mais propriamente dita para tocar. A nossa consciência vai se ampliar para a existência espiritual, mas ela vai se ampliar de forma proporcional à condição de entendimento e de vida que você se proporcionou, que você buscou, que você realizou. Não, meus irmãos, os espíritos protetores estão do nosso lado. Jesus quer nos ajudar, mas eles não farão a nossa parte. É isso que nós precisamos entender. O mundo mudou, as informações mudaram, as situações são novas. A trajetória do homem é evoluir, porque evoluir é uma das leis da natureza. Só que nós queremos nos manter presos naqueles velhos hábitos, por mais saudável que seja, mas aqueles da época da caverna. Sinto muito. O processamento de informação hoje é tão rápido, é tamanho, que se o homem não correr um pouquinho, não vai conseguir alcançar. E depende exclusivamente dele. E aí nós vivemos literalmente uma espiritualidade insípida, morna. Silvio, que novidade é essa de espiritualidade insípida, morna? Sinto muito, sou eu, estou inventando não são palavras minhas não. Tudo que disse até então está lá na codificação, está lá na história de Jesus. Foi Jesus que nos trouxe essas informações e que aproveita a oportunidade para ver se sou merecedor de estar repetindo essas realidades. Porque é isso que nós fazemos todas as vezes que vamos à casa espírita. Apenas ouvir uma palestra, tomar um passe, passar na mesa, fazer o desenvolvimento mediúnico, sem dar conta da necessidade que cada um precisa participar, buscar, realizar, compreender, desenvolver, e não simplesmente ficar como um mero espectador, vivendo literalmente uma religiosidade morta. E é isso que o Cristo nos diz, ou pelo menos nos disse, e está lá registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículo 37, quando disse que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disseram vem do maligno. Ou seja, Jesus nos dizendo, a época, por termos apropriados da nossa época, então, palavras de estímulo para nos orientar no sentido de que busque, meu irmão, se definir. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você se esclarece ou você não se esclarece. Mas não faça isso de ficar, mais ou menos, enquanto eu puder estar por aqui, eu vou fazendo aos pouquinhos, eu vou deixar para mais tarde eu faço, quando chegar a hora eu vou saber. Vamos vivendo de forma morna. E está lá no livro de Apocalipse, registrando, no capítulo 3, versículo 15 e 16,
as palavras de Jesus quando nos disse: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Palavras do Cristo. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É mais uma vez Jesus à época, usando palavras fortes para homens da época, endurecidos, que precisavam ouvir palavras fortes, que eram as únicas que poderíamos, à época, ouvir e entender, nos dizendo, nos informando que à luz da espiritualidade, à luz da religiosidade, meu irmão, seja frio ou quente, ou vá ou não vá, assuma a sua postura ou não assuma, abrace com sua missão ou não assuma, mas não se engane, porque você vai ser vomitado, ou seja, tudo que você fizer vai ser rejeitado. Não, o tratamento da obsessão não vai ser feito porque você vem para a casa espírita, não. Os espíritos protetores de Jesus querem ajudar cada um de nós, sem exceção. E eles até ajudam. Mas quando eles percebem que nós relegamos a segundo plano o verdadeiro remédio, que é a mudança interior, de postura, de comportamento, de busca, de objetivo, que é isso que nos aguarda muito em breve, mais breve do que possamos imaginar. Nesse momento de transição planetária que estamos experimentando, que ainda muito pouco foi entendido e aceito. E que nós precisamos compreender do nosso próprio bem. E sabe o que é que vai acontecer? Não, ninguém vai para o inferno, não. Ninguém vai ser castigado. Ninguém vai sofrer. Talvez. Mas nós vamos voltar para a realidade que ainda queremos vivenciar, que é a materialidade. Muitos de nós vamos voltar para um planeta mais atrasado, para vivermos segundo a nossa concepção de vida. E lá não tem internet não. Não tem televisão HD, não tem carro elétrico. Talvez tenha animais para se caminhar, para andar acima deles. Infelizmente. Mas isso é uma realidade. Isso não é pondo nenhum medo em ninguém. Pelo contrário, não são novidades inventadas por mim. São realidades trazidas pela realidade espiritual. Quem nos avisa isso já há muito tempo. E que está lá na codificação. Só que nós não lemos a codificação. Então, para nós, isso soa como uma grande fantasia. É até motivo de riso. Como coisa extraordinária, espetacular. Se engano. O tolo ri. Mas é um tolo. Fazemos o quê? Compreendemos as suas tolices. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender que a obsessão não é uma realidade nova. Assim como não é uma realidade nova no mundo espiritual. A obsessão nada mais é um chamamento, um despertar, uma realidade existencial que habita na nossa vida para o despertar para o mundo espiritual. E Jesus foi o primeiro a tratar essa realidade de forma clara, objetiva e simples. Porque Jesus tratou a obsessão de uma forma clara e objetiva, expressando o seu foco no ser coletivo. Como assim, onde está nos evangelhos que Jesus tratou do ser coletivo? Porque ele tratou um a um, tratou em praça pública. É verdade. Foi na sinagoga, fez sermões, deu orientações, pediu para os seus seguidores escreverem, mas onde ele tratou o ser coletivo? E aí vem a questão modesta nossa do entendimento da missão de Jesus, de não compreender isso. Porque Jesus tratou da coletividade humana. Ele não buscou a nenhum ser individual. Ele não buscou esclarecer de forma restrita como nós buscamos entender a realidade da obsessão. Não buscamos resolver os nossos problemas através do desenvolvimento mediúnico, porque é isso que muitos imaginam conseguir, em ir para o desenvolvimento mediúnico. E aí não estamos nos referindo a ninguém pessoalmente. É isso que nós observamos, pelo menos há anos que estamos aqui.
E vemos, ano após ano. Mas os tolos riem disso, não compreendem. Fazer o quê? Foi através do amor e da solidariedade. É essa coletividade que Jesus cuidou, que Jesus tratou, que Jesus informou. Porque o amor e a solidariedade só existe numa condição coletiva existencial nossa de existir. Mas nós não compreendemos muito pouco, ou quase nada a respeito do que vem a ser solidariedade. Amor é uma coisa distante. Amor para nós ainda é o afeto que se tem de um ser sobre o outro, ou pai sobre filho, ou mãe sobre filho, e vice-versa, ou de homem sobre mulher e vice-versa. Não entendemos ainda o que é amor. E amor é o grande sentimento que une toda a humanidade como um ser coletivo que somos. É o que nos liga, é o que nos criou. Em cada um de nós há uma ligação maior, a ligação divina, que nos criou com esse propósito, para o amor. Mas como nós não compreendemos, nem buscamos entender, ficamos sem alcançar essas realidades, buscando as comezinhas situações que traduzem as respostas mais imediatas, aquela que desejamos de uma maneira restrita, porque só entendemos a realidade de forma restrita, as coisas que precisamos. E quando nos falam em solidariedade, em coletividade, só nós imaginamos um grande coletivo de pessoas juntas, sem entender, sem compreender que nós estamos literalmente ligados um ao outro. Como diz a espiritualidade, nós nos devemos uns aos outros. Precisamos e dependemos literalmente um do outro. A nossa coletividade que nos proporciona a possibilidade de evoluirmos. Por isso Jesus disse que vai separar os bodes das ovelhas. Mas não que os bodes sejam coisa ruim. É que eles vão para junto do bode evoluir segundo a sua condição. E as ovelhas, que também é um sentido figurado, vão vivenciar a possibilidade existencial, a possibilidade de desenvolvimento segundo a sua condição. E assim será, dentro em breve, já está sendo. Nós é que não nos apercebemos dessa realidade. Muitos querem a cura, mas poucos querem subir a escada. Mas que escada? A escada da evolução. É o reconhecimento das suas próprias falhas, que ninguém consegue assumir. Que é o primeiro degrau que você precisa dar. Para quê? Para a reforma íntima, muito bem. Mas a reforma íntima é condição sine qua non para que você possa pensar. Não é que você esteja contra, mas que você possa pensar em desenvolvimento mediúnico. Porque se você vai para um desenvolvimento mediúnico sem entender as necessidades que lhe movem, sem compreender a sintonia em que você se encontra, sinto muito, você só vai sintonizar com os espíritos que estão na mesma condição vibracional que você. Quais sejam aqueles que são tidos e compreendidos como obsessores, que na verdade são grandes chamamentos que nos é proporcionado para despertarmos para a realidade espiritual e que momentaneamente nós queremos nos livrar, mas em que eles não saem, não porque sejam teimosos, não porque Deus esteja nos castigando, não, é para que nós possamos entender essa realidade e que a nossa mudança seja um processo conquistado e realizado por cada um, porque essa escada só será alcançada degrau a degrau, passo a passo, por cada um de nós, ou ela jamais será alcançada. Essa é uma realidade das nossas vidas. Nem nenhum espírito orientador, nenhum espírito de luz, nem Jesus, nem Deus, acredita, vai subir a escada por nós. Eles vão nos apoiar, eles vão nos orientar. Aliás, eles estão já nos orientando, nos ajudando, fazendo de tudo para que a gente consiga entender a subida que precisamos alcançar em torno dos nossos erros, para que nós não repitamos mais, para que nós possamos vencer as nossas próprias dificuldades. Sim, as nossas dificuldades, elas são nossas.
Ou vencemos nós, eu sinto muito. Ninguém vai superar por nós, não. Não que eles não queiram, eles até desejam. Mas eles sabem que as dificuldades que experimentamos são fruto dos nossos erros, das nossas falhas, que precisam ser processadas, vivenciadas, aprendidas e superadas para que o nosso processo evolutivo aconteça. E é isso que eles desejam que nós consigamos. Finalmente, a hora de chegar, na próxima oportunidade, quem sabe a gente continua a subir a essa escala. Muita paz para todos. Como no início, convidamos os irmãos a fecharmos os olhos, mentalizarmos a doce figura do Divino Mestre Jesus e lhes agradecer. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais essa feliz oportunidade que nos oferecestes na noite de hoje. Graças te damos, amigo maior, pela certeza do banquete espiritual que nos proporciona, enviando até nós os teus mensageiros, que vibram, que nos auxiliam, que nos orientam, a despeito da nossa pequenez, a despeito da nossa modesta compreensão, a despeito dos nossos merecimentos. Gratos te somos, Senhor, e te suplicamos uma vez mais, amplia, Mestre, nossas bênçãos. Toca nossos corações para que, em razão e emoção, possamos começar a entender as verdades de luz que representam os teus ensinamentos na jornada que todos nós temos que trilhar. E assim, Mestre amado, uma vez mais, te agradecendo por tudo, suplicamos o teu consentimento para, em teu nome, finalizarmos a primeira parte dos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.